Estamos agora em 1 Samuel. Vai aí para o capítulo 17. Nós avaliamos até o domingo passado, o capítulo 16. E diga-se de passagem, foi um culto extremamente abençoado. Eu vi mesmo o poder de Deus vindo sobre o povo, né? Coisas fortes Deus fez. E estamos recebendo, né, ainda mensagens, né, a respeito daquilo que Deus falou no domingo. Então eu creio que Deus vai falando ao nosso coração paulatinamente. E hoje nós já estamos nos aproximando da hora de lutar contra o gigante. Ainda não estamos no momento de vencer a batalha, mas nós estamos chegando agora exatamente na hora da luta. E a pergunta que eu tenho que fazer para você: você está preparado? Eu acho que essa deve ser o primeiro questionamento do nosso coração. Se nós estamos preparados para lutar contra os gigantes, ou você vai para a batalha de qualquer maneira. Então nós vamos ver aqui algumas coisas fortes e interessantes. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 12 até o versículo 30. Eu não vou ler o texto agora, porque é extenso e o nosso tempo é um pouco escasso, né? E é um texto bem grande. Até a gente ler tudo isso aqui vai dar uns 5 minutos. Mas como a gente costuma colocar ao longo da semana, né, e ontem nós colocamos um pouco tarde ali, né, o bannerzinho, é o capítulo 17. Então é importante que você leia, para que quando você chegue na igreja, você já chegue um pouco mais inteirado daquilo que Deus vai falar ao seu coração. Mas pode ler na sua casa, eu vou estar explicando o texto, os versículos, nós vamos avaliando aqui com calma. Não há necessidade de correria. Mas o contexto principal do capítulo 17 é a batalha contra o gigante Golias. Então nós vimos que o caminho para vencer gigantes é Deus quem vai escolher os vencedores. A escolha de Deus, ela é perfeita, não é com base nos princípios humanos. E para vencermos gigantes temos que estar cheios do Espírito Santo. Uma vez entendido isso em nossa mente, nós vamos ver agora outras realidades para caminharmos dentro dessa série de estudos e ministrações a respeito desse caminho abençoado que Deus nos dá para trilharmos. Porque cada um de nós poderemos enfrentar gigantes no nosso dia a dia, isso é indiscutível. Em um dado momento da sua vida você vai se deparar com gigantes, não tem para onde fugir não. Então Israel estava em guerra declarada contra os filisteus. Esse é o cenário, esse é o contexto. O grande guerreiro de Israel era Saul. A Bíblia vai dizer que do ombro de Saul para cima não existia ninguém. Ele é o maior, ele é o mais poderoso. Saul era o homem forte, era o guerreiro valente. Ele era o cara dentro de todo o contexto israelita. Ele é o personagem principal nesta batalha. Mas mesmo esse homem grande, mesmo esse homem forte, mesmo esse homem poderoso, ele treme diante de um campeão dos filisteus. Surge um homem de Gate, cujo nome é Golias, está no verso de número 4. Esse homem é um gigante, esse homem é poderoso. Ele vem de uma tribo dos Enaquins, que significa em hebraico homens gigantes. Vivia nas regiões de Gate. Então esses homens gigantes estavam espalhados em Israel em 3 regiões importantes: Gate, Gaza e Asdod. Essas 3 regiões, se você fosse uma pessoa que viveu naquela época, com toda certeza você não gostaria de passar por Gate, não gostaria de passar por Gaza, não gostaria de estar em Asdod, porque fatalmente você encontrariam pessoas desta maneira. Esses gigantes costumavam servir exércitos estrangeiros como mercenários. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mercenário, mas era assim que os gigantes agiam. Eles se vendiam, eles eram contratados para ajudar determinado exército. Então, Goliat, como é o seu nome em hebraico, significa esplendor. Não era um nome filisteu, e sim um edomita. Ou seja, ele não é um filisteu. Ele é uma pessoa das terras de Edom. Está ao lado de lá do rio Jordão. Então ele caminha em direção ao lugar onde estava a batalha, porque ele foi comprado para vencer
o exército de Israel media cerca de 2,90 metros, alguns vão dizer 2 metros, são precisos, 2,92 metros. Encontraram achados arqueológicos de gigantes, e eles têm então essa medida para detalhar como que poderia ser esse homem extremamente forte, preparado para destruir exércitos sozinho. É por isso que você vê ele aqui no texto, caminhando de um lado para o outro no vale, sozinho. Está certo que ele está desafiando apenas um soldado. Olha, manda apenas um aí que eu resolvo. Mas o texto vai dizer que ninguém tinha coragem de ir até aquele homem, por conta do seu preparo. Então o verso fala, o verso 4 vai dizer que ele é um homem guerreiro. Essa expressão guerreiro em hebraico, Ish Rabenaim, significa que ele era um combatente, um soldado de elite, de uma infantaria de primeira linha da cidade de Gat. Esse é o homem guerreiro, esse é aquele que está desafiando Israel, Ish Rabenaim, um principal soldado da infantaria que estava acompanhando os filisteus. Então, com toda certeza, além da superioridade física, esse homem também tinha uma armadura. Essa armadura, não vou entrar em detalhes, mas ela é praticamente intransponível. Essa armadura, nenhuma arma convencional de sua época poderia transpor a armadura que aquele homem estava usando, ou seja, era um tanque blindado desafiando o exército de Israel para uma luta pessoal. E o rei de Israel, ou qualquer um que quisesse dali, e um detalhe, durante 40 dias, o texto vai dizer que de manhã e de tarde, esse mercenário, ele perambulava, ele caminhava de um lado para o outro, desafiando o povo de Deus. De manhã, ele vinha com uma voz, como se fosse de um clarinete, e de lá de baixo do vale, de poder ir nesse vale, de lá de baixo, ele gritava e ele falava, e o som subia nas montanhas, nas colinas dessa região da Judéia, e todos ouviam de manhã e de tarde o desafio: quem vem lutar contra mim? Qual de vocês vai tentar me destruir? Muitas pessoas estão vendo esta realidade, noite e dia, são lembrados, são assombrados por conta de gigantes, grandes problemas que os cercam. Então, o que eu quero dizer para nós nesta manhã é que nós temos que fazer um movimento contrário ao que Saul e Israel fez. A Bíblia vai dizer que Israel e Saul, diante desse problema, diante desse gigante, eles tiveram com medo, eles ficaram, aliás, com medo e tentavam fugir da presença desse homem. Mas Deus nos desafia, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise econômica e social e etc., a buscar a base da nossa segurança, a buscarmos a confiança que somente podemos ter em Deus e não nos homens. Os homens dessa época, eles olhavam para os homens, eles confiavam em homens. Por exemplo, o Deus queria ser o rei de Israel, e o que o povo pediu? Não, nós queremos um rei humano. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai ali para ungir o rei de Israel, e ele vai olhar para as pessoas, confiava em homens, e ele vê Eliabe, e ele enche o seu coração de alegria. Não é esse, aí não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, e é aquele que Deus estava escolhendo, porque nesse tempo, nessa época, pessoas colocavam a sua fé em pessoas, e muitas vezes, no nosso tempo, nós também estamos vivendo assim, colocando a nossa fé, as nossas expectativas em homens, que muitas vezes não pode fazer nada para nós. Se nós queremos então vencer gigantes, nós precisamos aprender os princípios, mas o principal é colocar a nossa confiança em Deus. O principal é você confiar em Deus, nunca confiar no homem. Saul e Israel estavam confiando em homens, mas começou a aparecer um jovem que confiava em Deus. Mas vamos lá, se nós queremos então vencer gigantes, o caminho para vencer gigantes, mais um ponto aí, se você que está anotando quiser marcar: seja submisso às pessoas que estão acima de você.
Amém? Se você quer vencer gigantes, seja submisso a quem está acima de você. Verso 12 até o versículo 20 mostra isso que eu estou falando. Davi era um jovem. Davi foi ungido a rei. Mas Davi, ele volta para as suas atividades pastorais. Ele vai cuidar das ovelhas de seu pai, que está lá em Belém. O verso 15 diz assim: Davi, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, diante de tudo aquilo, ungido rei, o profeta Samuel o selecionou. Olha que honra, né? Mas ele estava debaixo de uma submissão. Porque depois que ele é ungido rei, Samuel vai embora e seu pai manda ele fazer o quê? Ô rei, vai lá cuidar das ovelhas, vai meu rei, né? Parece até que Jessé era baiano, ô meu rei, vai cuidar das ovelhinhas, não vai reinar agora não. Submissão. O caminho para vencer gigantes é submissão às pessoas que estão acima de nós. Ele era submisso ao pai. Ele era submisso aos irmãos que eram soldados de Saul. Então, ele estava na batalha, os irmãos estavam na batalha e ele ia lá ver. Ele ia lá, olhava, voltava, dava um relatório, visitava os irmãos no campo. Eliabe, Abinadab, Samar. Isso mostra que eles mantinham um bom relacionamento familiar. Vencedores de gigantes são pessoas submissas aos mais velhos, respeitam hierarquia. Ele era o rei, ele foi ungido a rei, mas os seus irmãos são funcionários do Estado. Os seus irmãos estão trabalhando no exército, são militares. Ele está debaixo da orientação paterna, ele está debaixo da honra dos irmãos mais velhos. E nós vivemos uma geração onde as pessoas querem vencer na vida, mas esqueceram os princípios de honrar e ser submisso aos mais velhos. Eu me lembro que na minha educação, que não é tão boa, mas a minha mãe sempre fala assim para mim: olha, nunca responda o mais velho. E eu tenho pastores mais velhos do que eu. E eu sou o presidente do presbitério hoje, né? Estou como presidente do presbitério hoje, mas eu honro esses homens. E eu ouço o que eles falam. Eu nunca levantei a voz para uma pessoa mais velha do que eu. Diante de Deus, irmão, já engoli muito sapo na minha vida. Não literalmente, né? Comer sapo não faz sentido. Mas eu já engoli muita coisa. Mas eu nunca bati boca com meu avô. Nunca bati boca com meu pai. Nunca bati boca com um tio. Ficar discutindo, retrucando. Às vezes você coloca um pensamento, um ponto de vista, mas o respeito, a honra, as pessoas mais velhas nos levam a vencer na vida. Agora, os jovens são bocudos. Crianças são mal educadas. A gente vê isso o tempo todo. Levanta a voz, muitas vezes bota o dedo em riste, questionam. Está certo que é uma geração questionadora, a psicologia explica isso, mas também não faz muito sentido, você não tem que aceitar tudo. Dessa maneira, não. Porque nós estamos perdendo o respeito, a honra. As pessoas estão deixando de lado, aliás, a submissão às autoridades. Não respeitam a autoridade. Muitas pessoas não respeitam. Né? Não respeitam o policial. Vocês viram no tempo do auge aí da pandemia, que não sei se existiu esse tempo, né? Mas aquele promotor de justiça, se não me engano, lá de Santos, né? Brigando com o rapaz, porque ele estava tentando cumprir a lei. Que absurdo. Isso corre, né? Vem de lá de cima. Imagina as esferas menores. Vencedores gigantes são submissos aos mais velhos e respeitam a hierarquia. Davi respeitava o pai, respeitava os seus irmãos. Deus não abençoa rebeldes. Eu acho que isso vai ficar claro para nós nesta manhã e nesse tempo de mensagem que nós estamos ministrando. Davi era o homem mais novo, porém o mais abençoado. Esse era o segredo, por causa da submissão. Não era rebelde, não se rebelou contra seu pai, porque seu pai mandou ele voltar a cuidar das ovelhas. Não se rebelou contra os seus irmãos, quando os seus irmãos começaram a brigar com ele.
se você olhar para a história de José, a mesma situação. E José venceu gigantes a ponto de se tornar governador do Egito. Então, se nós queremos vencer gigantes, nós precisamos entender isso. A submissão, ela começa em casa. É lá dentro de casa. Porque lá na rua é difícil. Lá na rua é peia, meu irmão. Por isso que nós temos que educar os filhos e fazer com que eles entendam a submissão e cresçam debaixo disso, respeitando os mais velhos, respeitando os professores. Olha para a educação do nosso país, né? Criança não respeita mais professor, os pedagogos aqui podem falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, porque não aprenderam em casa o respeito, a submissão. O professor é uma autoridade máxima, aí não respeita já o professor, aí depois não respeita a polícia, aí depois não respeita o trânsito, aí depois não respeita o próximo, aí depois não respeita o corpo do próximo, e é uma sequência de tragédias que estão sendo ensinadas e apresentadas às pessoas. Percebe? Essa ausência de submissão às autoridades cria uma geração de pessoas derrotadas, de pessoas fracassadas na vida, porque a submissão, ela tem que começar em casa. E interessante esse negócio, né? Jessé manda Davi subir visitar os seus irmãos, e o texto fala que lá o gigante Golias, aqui no verso 16 e 17, vai dizer que durante 40 dias, ele todo dia, de manhã e à tarde, de manhã e de tarde, ele estava lá. E mesmo assim, mesmo correndo o risco de uma batalha iminente acontecer a qualquer momento, ele subia por submissão a seu pai. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que para ser submisso, você tem que ter coragem. Diga para o seu irmão, pessoas submissas são pessoas corajosas. Porque ele sabe que o pai dele entendia o que era melhor para a sua vida. Submissão não é para covarde. Submissão não é para pessoas que não estão preparadas, que não estão prontas a obedecer. Entende? Então todo dia, de manhã, de tarde, mesmo assim o pai falava, vai lá meu filho. E Davi, o texto vai dizer que ele subia, ele ia ver se os irmãos estavam bem, e ele voltava trazendo para o seu pai uma prova. Todas as vezes que ele ia, ele voltava trazendo uma prova. Submissão está ligado à disposição. Não tem esse negócio de submissão para quem não está disposto. O verso 20 vai dizer Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Na outra tradução vai dizer com um pastor, um outro pastor, né? Chegou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegando no campo, estou no verso 20, quando já as tropas saíam para firmar-se em ordem de batalha, a gritos, clamavam a peleja. Submissão é para quem tem disposição. O pai dá ordem, o camarada levanta cedo, sabe? Ele vai lá, deixa as ovelhas com outro pastor. Existem pessoas que querem vencer gigantes, mas não querem trabalhar. Tem gente que quer crescer na vida, mas quer os caminhos mais largos. Querem vencer, mas não estão dispostas, não levantam cedo, não trabalham, não produzem, não geram nada e querem vencer gigantes. Meu irmão, se não houver mudança, dificilmente esta geração será uma geração vencedora de gigantes. E eu vou dizer para você, comece em casa também. Coloca o bicho para levantar cedo, né? Dá pequenas tarefas. Ensina a arrumar a cama. Ninguém morre não de pegar um travesseiro e colocar lá bonitinho, de esticar o lençol, mesmo que fique atravessado, torto, sabe? Não tem problema nenhum. Vai lá e elogia, olha, parabéns, você venceu, você conseguiu arrumar a sua cama. Pequenas tarefas. Agora deixa dormir até meio-dia, aí levanta com o olho grudado de ramela, não é assim? E aí a cama está lá desarrumada, vai lá a mãe, né, Joel? E arruma a cama do filho bonitinho. Ai, meu filho e tal. Coloca o travesseirinho, aperta. Você está criando um derrotado. É tempo de mudar, meu irmão. Perceba
o mover de Deus na nossa geração. As coisas estão mudando. Você ficou com seu filho aí quase um ano inteiro dentro de casa, e o que mudou? O que aconteceu de novo? O que ele aprendeu diferente? Ou você quer que seu filho seja um fracassado? Por conta do seu desequilíbrio psíquico e emocional, e aí você transfere para a sua família. Cria um vencedor de gigantes. Levanta cedo, dá tarefas que ele consiga realizar, para não criar um frustrado também. Depois você vai lá com jeitinho, né? Com o seu perfeccionista. Todo mundo fala, eu sou perfeccionista, não é assim? Mas só no que lhe interessa. Você é um doente, precisa de tratamento, é isso sim. Aí depois você vai lá com o seu perfeccionismo e volta, né? Coloca o lençol no jeito aqui, ó, que você gosta. Arruma. Varreu a casa, tá de qualquer jeito. Não vai lá criticar, qual é isso, sujeira e tal. Parabéns, venceu hoje. Amanhã você vai lá, mais tarde, amanhã não, né? Senão vai visitar a casa, o trem tá sujo. Vai lá, dá uma arrumadinha. É assim que funciona. Dá uma ordem, uma voz de comando. Não deixa para mais tarde. Quando as coisas já estiverem ruins, comece agora. Ensine a sua família a vencer gigantes. Com submissão, com respeito, com honra, delegando tarefas que eles consigam realizar, levantando cedo, administrando o tempo, não deixando a coisa acontecer solta. Davi, meu irmão, com 15 anos de idade, estava no meio do mato, cuidando de bicho. Agora você vê uma geração que tem filhos homens com 40 anos dentro de casa e não faz nada. Não sabe lavar um copo e reclama quando não tem para beber água. Ué, cadê a louça, mãe? Está lá na pia. Não é assim? Essa geração está perdida. Mas há esperança. Se nós queremos vencer gigantes, nós precisamos mudar. Começar a entender como vencer gigantes na vida. Começar cedo, com pequenas tarefas. Eu fui trabalhar cedo, meu irmão. Sabia disso? Cedo. Tá certo também que não era aquela beleza. Mas meus pais me ensinaram cedo a ter responsabilidade. E cada dia eu tento vencer um gigante. Eu não corro dele não, eu tento vencer. Porque eu aprendi a ser submisso. Eu aprendi que os conselhos dessas pessoas são importantes para a minha vida. E eles vão mudar a minha sorte. Nós fomos passar uma semana em Caldas Novas. E eu percebi uma coisa assim, de modo geral. Um cuidado exagerado. Tinha criança com uma piscina dessa fundura. Meu tornozelo, eu parecia um gigante. Com 2 negócios aqui do lado para não afogar. Como é que afoga naquilo? Nem se cair de cara. Ficar ali com a cara, ele vai afogar, meu Deus. É só levantar assim, o trem vem aqui. Ó. É aquele negócio excessivo. Ia descendo o escorregador dessa altura, para bebezinho mesmo. Tinha uns bichão lá, quase o tamanho do Lucas, com esses negocinhos. E vai descer, e o pai lá embaixo. Pega. Cuidado excessivo. Deu vontade de conversar com eles. Ó, cuidado, hein? Você está criando uma criança insegura. Aí, por outro lado, você olha aquela criançada doida, num negócio altíssimo e vem. Eu não tenho coragem nem de subir lá. Eu fui descer em um e enrosquei. Aí eu fiquei assim, remando. Ai, que absurdo, vontade de ficar de pé e sair correndo. Não, beleza. Nunca mais, na hora que eu cheguei lá embaixo, aquela criançada dando risada. Né? Aí, bobão. Não sabe nem descer um tobogã dessa altura. Como você está criando essa geração? Você está criando uma geração de pessoas inseguras, insubmissas, rebeldes, sem temor dos pais e aos mais velhos e a Deus. Meus irmãos, é tempo de vencer gigantes. E começa com submissão, sim. Começa com submissão, sim. Eu vou orar para que Deus nos ajude a sermos mais submissos,
as pessoas que estão acima de nós, a respeitar os mais velhos, a trabalhar, a ter disposição, porque a submissão está ligada a isso. Davi era assim, ainda moço, ralava no meio do mato cuidando de bicho. Seu pai ia lá atrapalhar o seu trabalho. Eu já estive em Belém várias vezes. A região que Davi trabalhava era a região mais gostosa, chamada Campo dos Pastores, com árvores, com pastos verdejantes. E o pastor não precisa ficar o tempo todo de pé atrás de uma ovelha, não. Ele senta ali debaixo de uma árvore e deixa os bichinhos comendo a grama. Sempre aos olhos do pastor ou de um cachorro que também o auxilia. Então Davi com certeza estava lá sentado a maior parte do tempo observando as ovelhas, numa sombrinha gostosa. E aí seu pai, olha, vai lá, vai ver como é que estão os seus irmãos, submissão. Sai da zona de conforto e vai para um lugar de batalha sem preparo. Ele não é soldado, ele não é militar. Imagina você nos dias de hoje, ir lá no Afeganistão, onde está acontecendo uma batalha, ir lá só para fazer um passeio e conversar com o seu irmão, bomba caindo, tiro para tudo quanto é lado, granadas, explosivos, etc. Você acha que vai ser legal? Sem preparo militar nenhum. Mas Davi ia, porque Davi confiava, e ele entendia que aquilo que o pai dele falava era o melhor para a sua vida. Irmãos, os filhos não obedecem mais os pais. Eles obedecem à influência. Agora tem um nome bonito, né? Influencer, né? Os influencers digitais, aquele bando de demônio, aquele bando de vagabundo, sentado na frente do computador, só mandando bala na mente dessa geração, criando um bando de covardes, fracassados. É lógico que a gente não generaliza, tem gente boa, com pensamentos bons, mas não é bem isso que os nossos filhos querem. Se você quer ter uma geração vencedora, comece então a ensiná-los, para que essa geração não se perca, e não seja uma geração de derrotados, de fracassados, que quando se depararem com o gigante, as pernas bambeiem, e eles fujam de suas responsabilidades. Mas eu creio, e pela oração, nós vamos mudar essa história. Nós vamos mudar a história de nossa geração. E a geração de nossa igreja será uma geração que vence gigantes. Pois é isso que Deus está falando no meu coração. Se você quer ser abençoado, vem comigo. Se você não quer, fique em paz também. Você pode escolher o caminho que você deva andar. Mas ensine submissão, meu irmão, às pessoas que estão acima de vocês, que com certeza essa geração vencerá os gigantes da vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vem aqui, Débora, tocar o tecladinho. Por favor. Hein? Semana que vem o trem continua. Foge não. Você vai vencer gigantes. Se você ouvir a voz de Deus, não é a do pastor. Embora também seja. Embora também seja. Porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu te represento diante do céu, diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então que sejamos submissos. Aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, para que nós possamos vencer gigantes. Davi levantou cedo. Ele entendeu a voz do pai dele. E ele foi lá. Ele começou a caminhar, como eu disse no início da mensagem nesta manhã. Está aproximando a hora da luta. Você está preparado? Ah, pastor, eu não sei se eu estou preparado. Mas é tempo de se preparar. Quando eu estava fazendo essa mensagem, uma coisa interessante é que a submissão nos leva a lugares que nós nunca imaginaríamos que nós estaríamos, e é lá que nós vencemos os gigantes. A submissão te leva em outros lugares. Sabia disso? Davi estava em Belém,
Por causa do seu pai, ele vai para as montanhas no vale de Elá. Ele vai lá para a Judéia. Belém também é Judéia. Mas ele vai para uma região perigosa, uma região de batalhas. E ali, a história de Davi muda. Como consequência dessa submissão, ele vence o gigante. Se você é submisso, você vai vencer. Então começa assim. Começa em casa, nas pequenas tarefas, nos detalhezinhos. Vai se espalhando para a sociedade, até que de repente Deus te coloca num lugar alto, lugar grande. Às vezes você não é a pessoa mais capacitada para estar naquela função na empresa, mas por causa da sua educação você se destaca, sabia disso? Por causa da sua submissão, que você aprendeu em casa, você rompe. E Deus te coloca lá, sem todo aquele aparato, aquele gabarito, que também é importante. Mas por causa da submissão, Deus transforma você em um grande vencedor de gigante. E eu vou orar nesse momento para que Deus transforme vocês em grandes vencedores gigantes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, de Tua santa palavra. Ó Deus, nós queremos percorrer o caminho para vencer os gigantes, Pai. E o caminho para vencer gigantes, ó Deus, é um caminho que exige de nós submissão às pessoas que estão acima de nós. Davi era submisso, Deus. Davi era submisso aos seus pais. Davi era submisso aos seus irmãos mais velhos. Davi era submisso ao rei de Israel, Saul. Davi era um homem que se comportava desta maneira. E por causa dessa submissão, Davi foi abençoado. E Davi venceu gigantes. Senhor, que esta geração seja uma geração submissa. Submissa aos pais. Submissa às autoridades. Submissa ao Estado. Submissa à igreja. Ah, Deus, não uma submissão cega, mas uma submissão coerente com a Tua palavra. Senhor, vai abençoando. Senhor, quebra toda a rebelião, quebra todo mal, quebra toda a rebeldia no coração das pessoas, ó Pai. A começar no meu, porque é difícil se submeter quando vão ao contrário dos nossos interesses, Senhor. Muitas pessoas se submetem somente naquilo que lhe condiz, naquilo que te traz conforto. Mas, Senhor, que nesta manhã o Senhor quebre esta arrogância, esta prepotência do nosso coração, e que estejamos dispostos, que possamos pular da cama cedo e começar a desenvolver, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Eu abençoo esta geração, Pai. Esta é a minha geração. Eu abençoo desde o Felipe, que é a minha ovelha mais nova, até a minha ovelha mais experiente, Pai. Eu abençoo nesta hora. E que seja uma geração de vencedores de gigantes, ó Deus. Quebra todo o mal. Quebra toda a rebelião que reinava nos lares. Eu sei que não será fácil, mas é possível, porque o Senhor está conosco. Que esta unção e esta bênção alcance todas as famílias que também estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet. Que a Tua bênção chegue sobre eles, Pai, e que eles se submetam. É essa oração que eu faço, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.